Recebi o seguinte caso clínico. Paciente, sexo feminino, 15 anos, não usa medicamentos, alimentação não muito adequada, é estudante, não dorme bem à noite, pois troca a noite pelo dia, coisa de adolescente. Acne inflamatória na região das bochechas, a testa já melhorou bem com os meus tratamentos, mas o nariz tem tantos cravos e eles são muito difíceis de tirar. E volta também muito rápido. E a pele, ela é muito queratinizada. Passei um sabonete e um hidratante em gel pra ela, mas o nariz é muito complicado. Esse muito aí é o que eu vou botando, viu, pra poder dar aquela... Sabe como é, né? Ela usa muita base. Eu tenho LED e laser, alta frequência e microcorrentes. Bom, vamos falar sobre esse caso clínico e criar um protocolo bem eficaz para ela? Então vamos lá. Quando vemos uma situação como essa, a gente precisa pensar no que está sendo feito, que está tendo resultado para poder continuar fazendo e nas dificuldades encontradas para a gente solucionar e ver o que fazer para poder ter resultado nessa situação também. Como foi dito, a cliente ela tem acne inflamatória, por isso a gente precisa atuar controlando a inflamação e a proliferação de bactérias. Sendo adolescente, pode ser que ela cutuque a acne, o que pode gerar uma acne escoriada, e por isso a gente precisa também atuar na cicatrização. E aí não é só porque é adolescente não, porque tem um bocado de gente velha, que nem nós aqui, que futuca também, né? Mas vamos voltar. Eu sinalizei esses pontos, né, de cicatrização, inflamação e controle de bactérias, mas parece que isso já está sendo feito porque já teve uma melhora. E o outro ponto que, pelo que eu percebi, está sendo mais difícil é a acne comedogênica. Essa pele, né, muito queratinizada. Aqui é importante dizer que, às vezes, o que a gente vai recomendar para ser usado em casa diariamente pode ser um grande aliado, um excelente plus e vai ajudar, né, vai auxiliar ali bastante no nosso tratamento. Lembra dessa informação aqui que eu vou falar sobre ela mais adiante, certo? Agora eu tava pensando aqui com os meus botões e eu acho que eu vou focar em um programa de tratamento nesse caso aqui. Vamos fazer assim? Eu vou falar sobre o protocolo também, mas a gente vai pensar em um atendimento, né, mais completo. Então, para o programa de tratamento para essa cliente, eu faria limpeza de pele uma vez ao mês e se tiver muito comedão, eu faria a limpeza de pele de 15 em 15 dias, com sessões semanais de controle de oleosidade e desinflamação da pele. E aí é nesse protocolo aqui que a gente vai destrinchar. Então vamos lá para o protocolo. Antes, se você já estiver gostando do conteúdo, deixa aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal e compartilha esse conteúdo aqui com todo mundo. São atos que são simples para você, não custa nada, mas é gigantesco para mim e me ajuda muito a continuar esse trabalho aqui no YouTube. Vamos para o protocolo agora! Eu gosto sempre de começar arrumando a maca, o ambiente de trabalho e depois higienizando as mãos, a minha obviamente e a da cliente também com álcool 70. Para remover sujidades e maquiagem, a gente pode começar com um demaquilante e em seguida um sabonete líquido com ácido salicílico. Eu escolhi o ácido salicílico aqui porque ele vai ajudar também na inflamação dessa pele, porque ele é anti-inflamatório. Então a gente faz movimentos circulares e depois a gente remove com água. Em seguida a gente vai aplicar um peeling enzimático, de preferência com ativo Arazyme, e pode ser conhecido também como peeling de aranha. Esse ativo aqui ele é extraído da teia de uma aranha coreana, olhos doramas, e ajuda a controlar a oleosidade e vai promover também um afinamento, o que vai ajudar muito com os comedões resistentes e com essa hiperqueratinização da pele. Deixa agir lá pelo tempo determinado pela empresa e depois a gente faz a remoção com água. Agora iremos aplicar o laser vermelho, ele vai ajudar a controlar a inflamação, promover ali um efeito, né, anti-inflamatório e também cicatrizante. A dose recomendada é de 3 a 5 joules por centímetros quadrados, aplicação pontual. Depois a gente vai aplicar o LED azul, a dose de 2 a 4 joules por centímetros quadrados e aplicação pontual também. Ele vai controlar as bactérias, né, que causam a acne e também vai ajudar na hidratação da pele. Como o laser ele age de forma mais profunda, eu recomendo utilizar ele primeiro e depois a gente vem com o LED para a gente ir agindo, né, de baixo para cima. E o LED, né, acaba complementando ali todo aquele efeito que o laser promoveu. O tempo de aplicação tanto do LED quanto do laser depende da potência do seu aparelho. Então verifique o seu aparelho para poder ver, né, o tempo de aplicação. Agora a gente vai aplicar uma máscara hidratante, calmante ou então argila rosa. Deixa agir ali, né, pelo tempo recomendado pelo fabricante e depois faz a remoção com água. Em seguida, a gente vai fazer a aplicação das microcorrentes.
Para isso, coloque o gel neutro ali na pele da cliente e faz a aplicação das microcorrentes. O parâmetro frequência 300 Hz e intensidade 500 microamperes. Assim a gente vai conseguir, né, atuar na epiderme, que é, né, onde está ocorrendo ali todo o processo da acne, e a gente vai melhorar o processo, né, da cicatrização da pele, oxigenação, nutrição, favorecer também a eliminação de toxinas. As microcorrentes, elas são maravilhosas. Eu gosto muito e utilizo praticamente em todos os meus protocolos. Você vai perceber que dessa lista aqui, eu não falei do alta frequência. O alta frequência você pode utilizar na limpeza de pele. Então, ali no protocolo da limpeza de pele, você utiliza o alta frequência, porque aqui eu tô pensando, né, nos aparelhos que você me disse que você tinha. Mas aqui eu não coloquei o alta frequência, mas ele pode ser utilizado, ele deve ser utilizado na limpeza de pele. Então aqui a gente utiliza esses aqui que eu tô passando. E aí a gente finaliza com protetor solar. Fazendo a limpeza de pele com essas sessões semanais, a gente já vai ter um resultado incrível. Porém, vai ser fundamental que a cliente utilize alguns produtos em casa para poder melhorar a hiperqueratinização da pele, controlar mais nesses comedões, ajudar também a eliminar esses comedões mais resistentes e evitar a acne inflamada. Agora você lembra que eu falei para poder segurar uma informação lá no começo do vídeo, que eu ia voltar naquele ponto? Pois bem, esse é o momento. Só que antes, parece aqueles programas de televisão, né? Peraí, intervalo, peraí, alguma coisa. É tipo isso, né, que acontece por aqui. Se meu conteúdo já te ajudou, te ajuda de alguma forma e você puder, apoie o nosso canal. Assim eu consigo continuar aqui trazendo mais conhecimento para você com mais qualidade e te ajudando ainda mais. Para isso você pode se tornar membro aqui do YouTube, aqui no canal mesmo, ou então pelo QR Code que vai aparecer, está aparecendo aí na tela. Para facilitar, eu deixei os links também na descrição desse vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Agora a gente vai voltar lá para aquele ponto. Presta atenção. Tem comedões que são muito resistentes, a gente até fala, né, de cravos encrustados, eles são difíceis de sair. Tem milhons que são difíceis de sair também. E tem profissionais que não gostam de trabalhar com agulha, então elas não removem nem comedão fechado e nem milho. Por isso que tem alguns produtos e práticas diárias que a cliente ela precisa fazer em casa que vão nos ajudar muito. Então, para casa, você pode manter, né, o sabonete e o hidratante em gel que você indicou e acrescentar o azelã, que é o ácido azelaico, Acne ou o Clindoxil, que é o peróxido de benzoíla. O azelã, ele pode ser utilizado durante o dia e ele vai ajudar a eliminar o milho, comedão fechado e vai afinar a pele. O peróxido de benzoíla, ele vai controlar as bactérias para poder prevenir a acne inflamada, afina também a pele e reduz os comedões abertos também. Essa junção aqui é maravilhosa. Então, se a cliente ela utilizar tanto o azelã quanto o peróxido de benzoíla, já vai diminuir bastante a quantidade de comedões, até milhos, né, também se ela tiver. E aí vai ficar muito mais fácil para o procedimento, né, para poder fazer a limpeza de pele, porque ela já vai chegar ali sem tanta resistência e com menos, né, comedões, seja aberto, fechado ou até o próprio milho. Eu uso bastante essa combinação de ativos, eu gosto muito, porque vocês sabem que eu sofro com acne, não sabe? Toda vez eu falo isso, eu sofro com acne. E aí eu fico, né, cuidando da minha pele maravilhosamente, usando esses produtos, fica tudo maravilhoso. E aí depois eu fico uma preguicinha, me dá uma preguicinha, eu paro de usar os produtos, aí volta a acne, aí fica nesse vai e vem, enfim. Mas o que eu quero dizer é que se utilizar direitinho esses produtos diariamente, a gente vai conseguir, né, diminuir esses comedões, aberto, fechado e os milhos também, e vai promover também um afinamento da pele, o que vai ser maravilhoso e vai auxiliar na limpeza de pele. E hidratar a pele, mas aí ela já tá, né, hidratando com esse hidratante em gel, que vai ser também maravilhoso. Mas se você perceber que a pele, ela ficar, né, mais ressecada com a utilização desses produtos, aí você pode, né, utilizar outros hidratantes. Então coloca um sérum ali ao longo do dia, ou então pede para ela usar mais vezes o hidratante, né? É o hidratante em gel que você recomendou para poder ir hidratando aquela pele, porque a hidratação ela também vai ser fundamental pra gente, né, amolecer essa camada córnea e facilitar também na hora da extração. Então o que acontece muito é que não só os adolescentes, mas as pessoas, incluindo nós, todo ser humano é resistente, aí não bebe água como deveria,
não hidrata a pele como deveria, não faz limpeza de pele regularmente como deveria, e tudo isso vai dificultando, né, todo esse processo. Claro que tem pessoas, né, e tem períodos que os fatores hormonais ali vão acabar influenciando mais, associado a alguns hábitos também, como utilização de muita maquiagem, aquela coisa toda. Então é importante, né, toda essa conscientização, utilizar ali os produtos em casa, fazer o tratamento direitinho para que você tenha melhor resultado e que as práticas dela em casa favoreça ao dia que ela for fazer um tratamento em consultório. E aí eu quero falar um bocado e eu me perco, não sei onde é que eu tava, o que é que eu tava falando, já me perdi. A vida é isso. Eu sou isso. Essa junção de cuidados estéticos em consultório com você, associada aos cuidados em casa, vão ser maravilhosos. Ela vai ficar praticamente sem cravos e se tiver, né, milho e comedão fechado, vai sair com o tempo também. Você vai ver que esses produtos, eles vão ajudar muito. Tem produtos que vão ser os nossos maiores aliados, lembre-se disso. E vai conscientizando também a sua cliente, né, com relação ao uso constante de maquiagem, que não é saudável, mas se ela fizer isso, né, para poder esconder a acne, logo mais ela não vai precisar fazer. E se for um costume mesmo, a gente pode pensar em algumas alternativas um pouquinho melhores, como protetor solar com base e que seja, né, para a pele com acne, pra gente não piorar. Mas de uma forma geral, quanto menos ela utilizar a maquiagem, melhor, e melhor será, né, o tratamento dessa acne e também para a saúde da nossa pele. Conscientize também sobre a alimentação, a importância de beber água e de dormir cedo. Eu sei que são tarefas mais difíceis, mas o nosso papel é falar. Então a gente tem que falar. E aí a gente sabe, né, que quase nunca essas coisas mudam. E aí, né, o que é que cabe a nós? Fazer a nossa parte, e com a nossa parte bem feita, ela já vai perceber, né, uma melhoria ali na pele. Bom, eu quero ver você aplicando esse protocolo e me falando sobre os resultados. Se fizer vídeo ou foto, me mostra lá no Instagram que eu vou amar ver. Ajuste esse protocolo também a partir da avaliação pessoal e presencial que você está fazendo aí. Então cabe também, né, alguns ajustes aqui. Quem tem mais caso clínico, fala aí pra mim. Se tiver, manda aqui nos comentários. Eu amo fazer conteúdo assim e eu fico super realizada de verdade. Então me explica aqui tudo. Paciente, sexo tal, idade tal, fala qual é a disfunção, o grau, o tipo, se a cliente tem alguma doença, os hábitos de vida, se ela usa algum medicamento, fala tudo. E diga pra mim também os recursos que você tem. Eu vou amar fazer um vídeo assim como esse pra você também. E te ajudar, né, ainda mais. Se tiver dúvidas, podem colocar aqui nos comentários também, que eu vou amar continuar conversando com você. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!